Olá, gente, seja bem-vinda aí ao canal dos Nutris Estudiosos. Então, mais uma aula de nutrição. Hoje vamos falar sobre técnica dietética e o assunto dessa área vai ser metodologia de pesos e medidas. Então, o assunto não é tão cobrado em prova, mas se cair você já vai ficar sabendo. E também para os alunos, né, de nutrição também se atualizarem, caso necessitem. Então, ainda se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre que tiver novas aulas você ser notificado e também possa acompanhar no nosso Instagram, Nutri Estudiosos. Então, vamos lá. Os valores para pesos e medidas não podem ser elaborados com exatidão, desculpe, matematicamente, né? E devem o quê? Se considerar as diferenças de volume entre os vários tipos de utensílios usados como medida para ver se vai ter a maior ou menor acomodação do alimento ali naquele recipiente. A fim de minimizar essas variações de medida, a técnica dietética fez o quê? Ela desenvolveu métodos para a pesagem dos alimentos na elaboração de suas receitas. Então, é super importante na técnica dietética, né? Para que haja o quê? A reprodução exata daquela receita, né? Também ali na questão, você pode observar isso na ficha técnica. Obter medidas exatas requer o quê? Instrumentos com capacidade de medidas padronizadas. Então, tem que ser realmente tudo padronizado para que haja aquela replicação no futuro. E quais são os instrumentos que podem ser utilizados para isso? Balança, proveta, becker, aquele recipiente em litros, né? Ou graduados, que facilitam o quê? A medição dos ingredientes. O emprego de medidas exatas garante o quê? A reprodutibilidade, quase que não saía, da receita e auxilia o que o controle de qualidade, quantidade e custo, né? Como eu acabei realmente de falar, aquela receita tem que ser reprodutível. Tem que ser reprodutível. Saiu. Por exemplo, você vai no restaurante e você sempre está acostumado a pedir aquela comida. Quando você for e no restaurante tiver diferente, você já vai sentir. Então, porque alguém ali não usou as medidas que eram para ser utilizado. Mais ou menos isso. Pronto. Então, aqui na técnica dietética, tem regras para cada tipo de ingredientes. Tem os secos, os líquidos, os pastosos, os gordurosos. Ainda vai começar pelos secos. Os alimentos sólidos, eles são muito diversos na sua forma física, né? Tem tabletes, pedaços, grãos, pós. E eles têm que ter o quê? Cuidados especiais na hora da sua pesagem. Os alimentos secos, né, tipo como farinha, açúcar, aveia, grãos, quando for medir, eles não podem ser pressionados. Não vai aumentar ali a sodicidade, né? Que vai ficar muito assim comprimido aqueles alimentos e não deve ocorrer isso. Não devem ser pressionados quando forem ser medidos. Caso esteja com grumos ou encaraçados, você vai fazer o quê? Desmanchar com uma colher, ou se tiver muito, você pode até com o auxílio de uma peneira também, né? Flexionando a colher na peneira também vai auxiliar no desmanche desses grumos. E com o auxílio de uma colher, eles devem ser o quê? Colocados cuidadosamente nos utensílios de medida, sem que sejam comprimidos, né? Informação que é bastante repetida, até o quê? Que o utensílio esteja completo, cheio, né? Esbarrando por completo. E no final, você vai fazer o quê? Utilizando uma espátula ou o lado cego da faca, e você vai o quê? Nivelar. Vai fazer assim, né? Tirar o excesso. Vai nivelar aquele recipiente lá que você utilizou para fazer a medida, retirando-se o excesso. O ingrediente não deve ser retirado da lata, da embalagem do pacote com utensílio de medição. Então, você vai pegar um utensílio ali para auxiliar a colocar. Tipo, você vai pegar a farinha de trigo. Então, você vai pegar, por exemplo, o beck que você vai utilizar para auxiliar na medição do ingrediente. Vai fazer assim com o beck. Vai pegar a colher e vai encher. Entendeu? E no final, você nivela. Isso aí, né, para ingredientes secos.
Vamos para o próximo. Ingredientes líquidos. Como para os alimentos sólidos, a padronização de medidas também é necessária para os líquidos. Nesse caso, não há preocupação com a compactação do alimento, você não se preocupa em comprimir, né? Mas as regras básicas de pesagem é necessário, né? E por quanto à temperatura, também ao nivelamento, né? Preferencialmente, os alimentos devem estar em temperatura ambiente para serem pesados. Os alimentos líquidos devem ser colocados nos utensílios nos quais são pesados e em seguida transferidos para medidores de vidro com graduação ou xícaras de tamanho adequado para a leitura do volume. O recipiente deve ser preenchido aos poucos, com o auxílio de um funil, até atingir a quantidade indicada pela receita. Quando dentro do medidor, os líquidos formam um menisco na superfície livre. A leitura do volume deve ser feita na superfície plana, com os olhos ao nível do menisco. O menisco é porque tem o pote, aí eles formam assim, o menisco. Tipo, é como se fosse assim, ó, o menisco. Ele forma os líquidos. Aí você na superfície plana, aí você vai ver o lado de baixo, assim. E deve ser tomada a medida de sua parte superior, justamente por essa formação do menisco. Fica mais ou menos assim. É possível usar xícaras e colheres padronizadas, pois ambas apresentam capacidades conhecidas. Não sei onde é que eu coloquei para fixar esse desenho. Depois eu vejo, mas vamos lá, continuar. Ingredientes pastosos ou gordurosos. Então, os alimentos pastosos, como doce de leite, ou gordurosos, como manteiga ou margarina, devem ser pesados em quê? Temperatura ambiente e colocados em tecidos padronizados com auxílio de uma colher. Deve pressionar o alimento a cada adição. Então, aqui deve pressionar. Já nos secos, não devem pressionar. Por que aqui deve pressionar? Para acomodar melhor o alimento e evitar a formação de bolhas de ar. E também isso pode interferir no resultado final do peso. Quando a medida estiver cheia, a superfície deve ser o que? Nivelada com espátula, igual o do seco também. Então, deve se nivelar com espátula ou com o lado cego de uma faca, para retirar o excesso. Se a quantidade solicitada na receita for medida em colheres, o alimento poderá ser colocado diretamente, desde que se tome precauções para evitar a formação de bolhas, sempre comprimido, e a adesão do produto na parte externa da colher. Se isso acontecer, deve-se retirar o excesso. Nesse caso, os ingredientes também devem ser nivelados com espátula ou faca. Para a pesagem de óleos, devem ser observados os mesmos procedimentos para ingredientes líquidos, aqui, ó, e não para gordurosos ou pastosos. E aqui a gente terminou essa parte teórica. Agora a gente vai ver como esse assunto cai em prova de concurso em residência. Passou. Diz assim a primeira questão. Na elaboração de receitas, o uso da técnica dietética em relação à pesagem dos alimentos é essencial para controlar a qualidade, quantidade e custo de uma preparação culinária. A obtenção de medidas exatas é alcançada por meio de uso de instrumentos. Então, nessa questão vai ter instrumentos que é utilizado para obter medidas exatas, só que um deles não é utilizado. Vamos lá. A letra A diz que é recipientes graduados, então ok, né? Realmente é utilizado. Proveta também é utilizado e balança também, né? E o único que não é realmente está demarcado é a pipeta de pastel, que é essa aqui, ó. Para quem não lembra, tá vendo? Realmente não é utilizado, mas você ficar lá medindo o óleo, né? Pingando de pouquinho em pouquinho, realmente você nunca vai conseguir medir. Então, realmente não se utiliza é, esse instrumento aí para obter medidas padronizadas. Vamos para a próxima. Quando se executa uma receita, é imprescindível que os ingredientes sejam medidos com precisão acerca dos métodos de pesagem dos alimentos. É correto que, vamos lá, A. O uso de medidas caseiras facilita o controle de qualidade,
quantidade e custo? Não, né? Medidas caseiras, cada um tem a sua, tem que ser realmente a medida padronizada. Então, já não é correto afirmar. B. Os alimentos secos, como farinha, devem ser pressionados para serem medidos? Não. Não devem ser pressionados. C. Pode-se utilizar o utensílio de medição para retirar da embalagem o ingrediente? Não, a gente viu que não pode, né? Tem que realmente utilizar um utensílio para auxiliar a retirada daquele ingrediente que vai ser medido. D. Os alimentos pastosos devem ser pesados após seu resfriamento? Sim, a gente viu que deve ser em temperatura ambiente. E letra, será que é seu gabarito? Vamos ver. Letra E. Para pesagem de óleos, devem ser adotados os mesmos procedimentos de alimentos líquidos. Sim, a gente viu isso também. Então, nessa prova, o gabarito teve como resposta a letra E. Mas eu também indicaria a letra D, já que a gente viu que os alimentos pastosos e gordurosos devem estar em temperatura ambiente para serem pesados. Então, essa questão caberia recurso. Vamos para o próximo. Para que a preparação culinária seja realizada e reproduzida com sucesso, é imprescindível que os ingredientes sejam medidos com precisão. São fatores a serem considerados no momento da pesagem de um alimento. Então, vai ver o que é considerado, só que tem um que não é considerado. Letra A. Utilização de medidas usuais de consumo. Então, a gente vê isso, né? Então, tá certo, não é essa. B. Não é necessário levar em conta a densidade dos alimentos, não. É necessário sim levar em conta. Então, já achou nosso gabarito. Vamos ver as outras. C. Conhecer a capacidade volumétrica dos utensílios. É bom, né? Porque imagina, você vai pesar lá 1 litro e você tem um recipiente de 200. Olha quanto tempo você vai gastar. Mas se você pegar, você sabe que vai medir 1 litro, você pega o quê? Já de 1 litro. D. Não pressionar alimentos secos para realizar sua mensuração. Sim, a gente viu realmente isso, né? E é utilizar instrumentos com capacidade de medidas padronizadas. Realmente, né? Exatamente isso. Então, essa gabarito é a letra B. Pois é. E chegamos a mais ao final de um vídeo. Então, aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ficar aí sabendo. Mas se inscreva no canal, deixe seu like aí para ajudar no canal. Beijo, minha gente. Muito, muito obrigada e até mais!